Discipulado dá certo em qualquer lugar? Sim, e precisa dar certo. Porque se discipulado não der certo na sua igreja, a igreja deixará de cumprir a sua missão e fracassará no seu objetivo de promover a maturidade espiritual dos seus membros. Mas essa pergunta, ela tem um pano de fundo. Geralmente é uma pergunta voltada para uma metodologia. Geralmente as pessoas perguntam isso porque ainda tem uma compreensão de que discipulado é um método para crescimento da igreja. Infelizmente, o que nós aprendemos, os modelos mais populares de discipulado no Brasil, tem ensinado exatamente isso, que é um método para fazer a sua igreja crescer. No entanto, eu não vejo o discipulado como um método de crescimento para a igreja. O discipulado, para mim, é um mandamento, é doutrina do Senhor Jesus. Então, Ele nos ordenou fazer discípulos. Então, fazer discípulos é um mandamento que exige de nós obediência à sua palavra. Jesus simplesmente não disse assim, façam discípulos, né? Esse é o meu modelo. Eu trabalhei durante 3 anos com os meus discípulos e esse foi o método que eu usei para promover o crescimento da igreja. E aí vocês vão fazer uma experiência, se vocês gostarem, né, de fazer de acordo com o meu método, é uma boa. Mas depois de mim vão surgir muitos outros métodos, né, de crescimento de igreja, e aí vocês podem optar aquilo que melhor cabe para vocês. Jesus não falou isso. Ele simplesmente disse, vocês têm o dever de fazer discípulos. E na grande comissão, em Mateus 28, ele também diz como devemos fazer. Ali já temos uma espécie de introdução sobre a forma de fazer discípulos. Ele disse batizando, ou seja, integrando as pessoas à comunidade da fé e ensinando as pessoas. E tratando de ensinar as pessoas, isso me faz lembrar de Colossenses capítulo 1, verso 28, quando o apóstolo Paulo disse que anunciava a Cristo com o propósito de advertir, aconselhar a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito ou amadurecido em Cristo. Então, esse é o propósito do discipulado bíblico, a formação espiritual de todo crente. Pensando nisso, é que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 19, que ele sentia dores de parto novamente, até que Cristo fosse formado nos irmãos das igrejas da Galácia. Então, o discipulado tem a ver com formação, visando a maturidade, a semelhança do Senhor Jesus. E é isso que ele deixa claro em Efésios capítulo 4, versos 11, 12, 13, 14, 15 e 16, quando ele define qual é a tarefa principal dos pastores e mestres na igreja. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que a igreja não seja mais como crianças levados por todo vento de doutrina, mas que eles possam amadurecer através da mútua cooperação de cada membro da igreja, promovendo a edificação do próprio corpo de Cristo. Então, discipulado pode dar certo na sua igreja? Olha, você precisa trabalhar para que dê certo. Porque se não for assim, estaremos falhando na nossa missão de cumprir a grande comissão, e estaremos falhando também na nossa missão de promover a maturidade espiritual de cada cristão. De maneira que nós não podemos simplesmente limitar discipulado a um método de crescimento da igreja. Porque se assim for, quando as coisas ficarem difíceis no processo do discipulado, nós desistimos e partiremos para um outro método. Existem várias formas de nós fazermos discípulos, mas o princípio é fazer discípulos.
Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, capítulo 8 e 9, nós temos várias pistas de como Jesus fez discípulos. Precisamos nos atentar para os evangelhos, para descobrirmos como Jesus fez discípulos. Precisamos dar uma olhada no livro de Atos para ver como a igreja fez discípulos. E precisamos olhar para o ministério, especialmente do apóstolo Paulo, as suas cartas, para aprendermos com ele um discipulado que seja genuinamente bíblico. Então eu gostaria de dizer para você que discipulado dá certo em toda igreja. Em toda igreja que entende que discipulado é um princípio bíblico para a formação espiritual de cada crente em Jesus Cristo e não apenas um método de crescimento. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.